Salve galera, meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar sobre o quanto o Bolsonaro e o governo atual tá queimando o nosso patrimônio diplomático, nosso capital diplomático. Eu acho que muita gente não entende muito bem o quanto isso é importante e o quão o Brasil é relevante na diplomacia do mundo, né? Então, se você quer saber mais sobre isso, se eu fosse você, não desgrudava a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai! Pois é, meu povo. Na verdade, a história da diplomacia brasileira ela vem desde o século XIX. A gente tem um. A gente pode talvez até chamar ele de herói nacional, né? Que é o Zé Maria, né? Mais conhecido como Barão do Rio Branco. O cara, ele ficou famoso por conseguir resolver disputas de fronteiras com outros países da América do Sul, aqui no Brasil, sem precisar derramar uma gota de sangue. O cara era foda, o cara sabia trocar uma ideia, bolava uma ideia da moral, chegava lá e falava: Não, mano, pera aí, vamos conversar, tá ligado? Saca? O cara, mano, o cara era. Tipo, chegava, trocava uma ideia, conseguia negociar com todo mundo, né? Praticamente 90% do território brasileiro foi negociado através de diplomacia do Barão de Rio Branco. Tanto é que até hoje ele é considerado o patriarca da diplomacia brasileira. Isso não é pouca coisa, porque 90% da fronteira brasileira é fronteira pra caralho. É mais fronteira do que tem na Europa, se pá, entendeu? Né? É um território gigantesco, é um território que a gente não pode considerar como qualquer coisa. E o cara conseguiu resolver isso na ideia. Que outro lugar do mundo fez isso? Né? Quando isso aconteceu, o Brasil, já no século XIX, foi reconhecido como um país de aptidão diplomática praticamente natural. É como se o Brasil ele fosse reconhecido como um país de diplomatas naturais, né? E isso vem até hoje, ou vinha, né? Então, o Brasil, desde da fundação da ONU, ele vem sendo sempre chamado para abrir as Assembleias Gerais da ONU, como aconteceu ontem, por exemplo, né? O Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da ONU e, a propósito, uma curiosidade, né? A Dilma Rousseff foi a primeira mulher na história a abrir uma Assembleia Geral da ONU, né? Porque, como é sempre o Brasil, a tradição diplomática dita que o Brasil, ele sempre abre as assembleias, né? E a Dilma era presidente, então ela abriu a assembleia. Foi a primeira mulher da história e por enquanto a única, entendeu? Né? E é bem interessante isso, né? Existem várias situações, várias hipóteses de por que o Brasil é escolhido, né? Pra ser o país que abre a Assembleia Geral da ONU. É uma puta honra, né? Não é um regulamento, isso não é uma formalidade objetiva, assim. Então, por exemplo, na próxima Assembleia da ONU isso pode mudar. Isso não é uma obrigatoriedade, o Brasil ser o país. Mas desde que a ONU existe, foi o Brasil que abriu a ONU sempre, né? A Assembleia Geral da ONU. Isso é um puta mérito, né? Mas será que esse mérito vai durar? Entendeu? Né? O que eu posso dizer pra vocês é que não é essa floresta que o Bolsonaro tá queimando, né? O nosso patrimônio diplomático é talvez uma das maiores riquezas do Brasil, né? Porque o Brasil, ele tem vários feitos diplomáticos de vários tipos, né? Com várias nações do mundo. O Brasil, ele é pioneiro em ações de combate a epidemias como HIV e também a combate como a fome desde a época do Fernando Henrique, desde 1995, né? Aqueles projetos iniciais do Fernando Henrique mais tarde deram lugar ao Fome Zero, né? E depois, mais tarde, deram lugar ao Bolsa Família, como é até hoje. Né? Talvez agora isso mude, né? Estão falando de mudar aí para um Renda Brasil e tal, mas o formato é esse, e esse formato, né, de de redistribuição de renda e também de combate à fome, porque esse projeto ele existe principalmente para acabar com a fome. Não vamos esquecer que o nome original dele era Fome Zero, né? Esse projeto ele na verdade ele não é só um projeto de redistribuição de renda, ele também é um projeto de integração entre distribuição de alimentação, agricultura familiar, sabe, né? Cultivo de terra.
E é claro que esse projeto ele foi muito complexo de ser adotado, porque você tinha que conflitar com vários interesses, né? Tipo, os poderosos eles sempre têm um receio de querer ver o povo saindo da miséria, né? Porque quanto mais miserável é o povo, mais fácil de você controlar ele, claro, né? Mas embora o Fernando Henrique e a Dilma eles tenham participação nesses programas, e até a Dilma, o Temer, até o Bolsonaro, de certa forma, né, tenham participação nesses projetos, né, quem realmente conseguiu consolidar isso daí foi o Lula, porque ele era o cara que conseguia falar com todo mundo, entendeu? Ele conseguia integrar militares, elites, trabalhadores, gente que tá abaixo da linha da miséria, ele conseguia conversar com todo mundo, né? Talvez tenha sido isso que o Brau criticou, né? Quando na eleição da Haddad, que ele falou que o PT ele perdeu a capacidade de se comunicar com o povo. Mas é que o Lula, ele é um cara muito peculiar nesse sentido, né? Para mim, o brasileiro, ele tem uma capacidade natural de comunicação, de interação, sabe? Né? Ele consegue encontrar soluções pacíficas para confrontos de uma forma muito fácil. E o Lula, ele é um cara que consegue reunir dentro dele muito bem todos esses atributos, né? Então, pra você ter ideia como que o Lula era foda, ele conseguiu reunir no mesmo rolê o Ciro Gomes, que achava que o Lula não era tão de esquerda assim, o Cristóvão Buarque, que nunca soube se era de esquerda ou de direita, a Dilma Rousseff, que era uma ex-guerrilheira da esquerda, a Marina Silva, que nunca quis guerra com ninguém, o Henrique Meirelles, que é do PMDB, mas parece que é do PT de tanto que trabalha junto com os caras, né? O Michel Temer, que nunca teve reflexo, o Roberto Jefferson, que é o segundo maior canalha do país, né? E o Renan Calheiros, que é o maior canalha do país. O cara conseguiu reunir toda essa galera aí que não conseguiria conversar se não fosse ele nem fodendo, entendeu? Tipo, o cara, ele tinha esse poder de conciliação muito forte. Talvez a maior aptidão política do Lula seja a diplomacia, né? E aí, beleza. Em 1995, os projetos de combate à fome começam a tomar forma, né? Em 2003, de 2003 a 2014, eles começam realmente a bombar. Em 2012, o Brasil ele consegue sair do mapa da fome da ONU, né? Que são os países que têm fome. Em 2012 já não existia mais fome no Brasil. E infelizmente agora a gente tá voltando a isso, né? Mas em 2012 não existia mais fome. Mas durante esse período de 2003 a 2014, né? O Brasil, o projeto dele deu tão certo no combate à fome que ele foi adotado por várias outras nações, por várias nações da África, por nações da Ásia, por outras nações aqui da América do Sul. Meu, quando isso aconteceu, o Brasil ele se tornou a menininha diplomática dos olhos de todo mundo. Todo mundo olhava pro Brasil e falava, mano, esses caras têm uns problemas, mas pô, eles são legais, né? Vamos lá colar com eles e tal. Essa a articulação diplomática do Brasil fez com que o Brasil conseguisse fundos para ajudar nesses projetos, tanto para o Brasil quanto para outros lugares do mundo, né? Por exemplo, o Fundo Amazônico é uma resposta dessa capacidade diplomática do Brasil, né? O Brasil ele é tão foda em diplomacia, galera, pra vocês terem uma ideia. Frequentemente, agora eu não sei se isso tá acontecendo, mas frequentemente do governo da Dilma e no governo do Lula, diplomatas brasileiros eram escolhidos para intermediar conflitos entre Israel e a Paladina, entre Israel e a Palestina, né? Que é um dos maiores conflitos mais difíceis de mediar do mundo. Porque o brasileiro ele é reconhecido como uma capacidade natural para diplomacia, você entendeu? Né? Tipo, e é foda, porque isso é um orgulho pra gente, né? A gente tem essa mania de rebaixar o país, né? Sempre achar que aqui é uma bosta, que aqui não tem nada que presta. Mas, meu, o mundo discorda, sabe? Só brasileiro parece que acha que o Brasil é uma merda, tá ligado? Sabe? Tipo, é claro que a gente tem muitos problemas. Não tô falando que o país é perfeito, mas a gente também tem muitas coisas boas e a gente deveria valorizar isso, sabe? Tipo, na moral, quando eu paro pra ver isso, porque o Brasil ele não só acabou com a fome dele, ele tentou acabar com a fome no mundo, tá ligado? O Brasil, a gente, mano. O nosso país fez isso, saca? É um bagulho muito foda, é um bagulho pra ter orgulho de ser brasileiro, você entendeu? Brasil, é Brasil, brasileiro, meu mulato. Então, por essas razões e algumas outras ainda que eu não tive tempo de citar nesse vídeo, devido ao tempo limitado que eu tenho para fazer isso, porque eu tenho que diminuir os tempos dos meus vídeos, como vocês bem sabem.
O Brasil é um país que é extremamente amado pelas pessoas, pelo mundo, né? Ou assim foi até 2019, né? Talvez um pouquinho antes, né? Talvez do impeachment pra cá, é, esse capital diplomático tenha começado a se queimar, mas não tanto desde a entrada do Bolsonaro como na presidência, né? Bom, o Bolsonaro, ele fez um monte de cagada diplomática, né? São centenas, talvez, né? São centenas, né? Pelo menos mais de 50 são, com certeza, entendeu? Né? E aí eu poderia ficar aqui falando, né, sobre cada uma delas, mas eu não vou fazer isso porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira, entendeu? Né? Eu vou falar de algumas que foram algumas que eu considero bastante chocantes, assim, né? Como, por exemplo, quando ele achou que o microfone estava desligado, e aí ele falou o seguinte, se liga. Dá um golpe aqui, continuar presidente, não dá pra dar um golpe, não? Ou então, quando o Guedes, no meio de um problema diplomático de questões ambientais catastróficas, quis fazer piadinha com a mulher do Macron. Vocês lembram dessa? O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Também a gente não pode esquecer de quando ele simplesmente se negou aí na posse do Fernandes, do presidente da Argentina, né? Que é um dos nossos principais parceiros comerciais e diplomáticos, nosso vizinho aqui, entendeu? Lembra? Não vou falar nem devo, não devo. Não vou. E é claro, né? A gente não pode esquecer de quando ele quis peitar a OMS falando que a Covid era só. Gripezinha ou resfriadinho. E aí, fora isso, tem uma pá de outro rolê bizarro, né? Que nem ele querer quebrar o decoro das hierarquias diplomáticas indicando o próprio filho para embaixador dos Estados Unidos, né? Com pouco caso que ele tratou as queimadas na Amazônia no ano passado e esse ano na Amazônia e no Pantanal, né? A gente já tá com cerca de 20% do Pantanal queimado, né? Mas não é só a floresta que ele tá queimando, ele tá queimando o nosso capital diplomático também. Ele também tá queimando a nossa credibilidade, né? O interesse que as pessoas têm pelo Brasil. E isso é péssimo, porque a gente tá prestes a receber um embargo, na minha opinião, né? O Pablo Costa, né? Parece que ele me paga pra falar dele, né? Não paga não, tá? O Pablo Costa, ele fez um vídeo hoje falando sobre que os investidores estrangeiros, eles estão tirando dinheiro do Brasil. Eles estão tirando dinheiro do Brasil porque o Brasil não é mais confiável para se investir, né? E ele não é confiável, né? Porque ele não demonstra confiança falando um monte de bobagens e baboseiras como aconteceu ontem na Assembleia Geral da ONU. O Bolsonaro, ele falou diversas mentiras, né, dentro da Assembleia Geral da ONU. O Brasil, ele tem a honra de ser o país que abre um dos maiores eventos do mundo, entendeu? E o Bolsonaro, ele se dedica a contar mentiras esdrúxulas, né, na frente da galera da ONU, né? Eu vou deixar um link aí na descrição, né, explicando, porque eu não vou detalhar, teve um monte de gente que fez vídeo detalhando cada ponto de cada mentira, né, mas eu vou deixar também um link aqui, né, do Aos Fatos, para que eles explicam exatamente no que o Bolsonaro mentiu em cada ponto, beleza? Agora, o que é absurdo é o Bolsonaro ele fazer um discurso cheio de mentiras, cheio de pós-verdades, cheio de fake news, como se ele estivesse falando com o churume do eleitorado dele. O churume, porque assim, nem todo eleitor do Bolsonaro é cretinão e escroto, não, tá, gente? Eu acho que quem fala isso não tem nenhuma sensibilidade, entendeu? Mas existe aquele caldo grosso do churume que fica no fundo da panela do bolsonarismo, entendeu? Né? Que são os caras que ainda são bolsonaristas, né? Porque, na minha opinião, se você ainda é bolsonarista hoje, ou porque você é mal informado, ou porque você é mau caráter, um dos dois, entendeu? E se é mal informado, tudo bem, a gente entende, e perdoa, e tamo aí pra trocar ideia, tá ligado? É isso mesmo. Mas, tipo... Então, o cara tava falando como se ele estivesse falando pro gado dele, pro eleitorado dele. Não gosto também desse termo muito gado, mas é isso, né? Como se ele estivesse falando pro gado dele, cara. E
Meu, ele não tava falando com o gado dele, ele tava falando com diplomatas da ONU. Gente que sabia que ele tava mentindo, sabia que ele tava fazendo pós-verdade, sabendo que ele. Como se ele tivesse uma campanha de fake news ali. Foi ridículo, foi patético o que aconteceu, entendeu? Ou, tipo, cada dia que esse cara tá no poder, o Brasil queima mais e mais o filme dele, entendeu? Sabe, gente, é complicado. Bom, eu acho que isso é tudo que eu tenho a dizer, entendeu? Sobre isso, né? Só o que eu queria falar pra terminar o vídeo aqui é que assim, eu realmente acredito nisso, que todo brasileiro é um diplomata em potencial, entendeu? Né? Mas a diplomacia ela não é só internacional, a gente precisa ter uma diplomacia interna também. E eu acho que tá mais do que na hora da gente, de cada brasileiro, buscar esse diplomata interno, colocar pra fora e trocar ideia, sabe? A gente tá precisando muito conversar. A gente não pode ficar polarizado assim. A gente não pode ficar sendo massa de manobra de quem quer que seja, entendeu? Né? E a gente só vai fazer isso se a gente conversar ideia. A gente só vai fazer isso se a gente trocar ideia. A gente não pode ser um país dividido em facções que não se conversam enquanto quem quer que seja está manipulando a gente. Agora é o Bolsonaro, né? Quando acabar o mandato dele, pode ser outro, se utilizando dessa mesma estratégia de dividir e conquistar, né? Nós estamos sendo divididos e nós não deveríamos permitir isso, porque a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, gente, valeu.